Bom, então para a aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sistemas de armazenamento, tá? Nossa ênfase hoje vai ser sistemas de armazenamento. Nós já estudamos na aula passada os sistemas de entrada e saída, tá? Então, vocês devem estar lembrados, né? Comentamos muito, quando a gente fala sistemas de entrada e saída, nós comentamos muito sobre o interfaceamento entre o processador e o dispositivo de entrada e saída, né? Então, como é que ele acontece de fato, tá certo? Nós sabemos que é impossível para o processador enviar e receber dados direto do dispositivo, porque cada dispositivo, né, que um sistema de computação usa, ele tem características distintas, mas hoje o nosso foco vai ser estudar os sistemas de armazenamento, e toda vez que a gente fala sistema de armazenamento, é natural a gente começar pelo disco rígido, tá? O disco rígido também é chamado de HDD, né, ou Hard Disk Drive, tá? Então, principalmente para quem gosta de mexer com o sistema operacional, em algum momento, às vezes, alguns comandos ou alguns aplicativos do sistema operacional tratam o disco rígido como HDD, tá? Isso é porque a tradução livre, né, seria um drive de disco rígido, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho agora aqui porque ele é rígido ou não. No passado, também era comum chamar disco rígido de Winchester, né? Isso daqui era por conta de um produto da IBM chamado Winchester, né? Que a IBM foi uma das precursoras, né, nessa tecnologia de discos rígidos e discos rígidos comerciais, né? Então, o produto dela acabou virando um sinônimo de disco rígido, embora a nomenclatura assim, mais correta e eu diria assim, conceitual é Hard Disk Drive, né, HDDs, ou a gente também costuma só falar HD, né, todos entendem que nós estamos falando da mesma coisa. Bem, mas quando nós falamos de um HDD, pessoal, de um disco rígido, tá, nós estamos nos referindo a um equipamento, tá, que geralmente ele vem selado, né, então essa foto que vocês, essas figuras que vocês estão vendo aqui, é a partir do ponto onde a gente abriu ele, tá? E aí o que a gente percebe? O disco rígido é um dispositivo de armazenamento persistente, tá? Então, antes de mais nada, é importante compreender que quando nós falamos de HDD, né? Então nós estamos falando de um dispositivo de armazenamento persistente de dados, né? Significa que mesmo sem uma fonte de energia, tá? Os dados gravados, armazenados, não serão apagados, tá? Desse disco rígido, ok? Bom, então, primeiramente, né, é importante compreender que o disco rígido também é chamado de disco magnético, tá? Então, quando nós falamos disco rígido, né, nós podemos entender aqui como sendo um disco magnético. Na prática, disco, né, é esse prato que vocês estão vendo aqui. Inclusive, na nomenclatura mais técnica, nós chamamos de prato mesmo, tá? E vocês podem perceber que na prática, né, um HDD ou simplesmente um disco rígido, ele não tem simplesmente um prato ou um disco. Ele tem vários pratos, né? E cada prato desse armazena uma quantidade de dados. Por isso que os discos rígidos são tão densos, né? Tem uma grande capacidade de armazenamento, porque ele possui vários pratos, né, separados aqui, né, uma distânciazinha entre eles, e com isso ele consegue aumentar bastante sua capacidade de armazenar dados, né? Porque ele armazena dados tanto em um prato quanto nos demais, né? Inclusive tanto na face superior quanto na inferior também, ok? Bem, então, sendo ele um disco magnético, pessoal, o princípio de armazenamento é o magnetismo, tá certo? Então, o princípio de armazenamento aqui, tá? De dados, o princípio de armazenamento utiliza o magnetismo sobre partes, né, pedaços, né, do disco, tá? Então, fundamentalmente, o que acontece é o seguinte, né? Quando se deseja gravar, né, bits
Porque os dados que nós tratamos aqui nesse nível são tratados como bits, né? Então, o que acontece é que será magnetizado uma parte, uma porção desse disco, tá? Então, a gente faz... Então, às vezes, por abuso de linguagem, costuma dizer até assim, você vai queimar o disco, né? Você vai gravar algo, né? Não existe, na verdade, esse processo que parece ser uma coisa de física, né? De queimar. Não existe isso na prática, né? O que existe é um processo de magnetização. Então, eu magnetizo partes do disco, né? Essas partes magnetizadas posteriormente são lidas, tá? Através desse dispositivo aqui, né? Aqui na ponta, o que nós vemos é chamado de cabeça de leitura e gravação, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma cabeça, tá? Cabeça de leitura barra gravação dos dados, tá? Então, o que que acontece, gente? Quando se deseja armazenar alguma coisa, né, dentro de um disco rígido, né, essa cabeça aqui, ela vai magnetizar um pedacinho aqui desse disco, tá? De tal forma que, uma vez ele estando magnetizado, né, essa porção que está magnetizada representa o bit 1. As porções que não estão representam o 0, ok? De forma que, quando eu precisar ler esse dado novamente, né, eu uso esse próprio dispositivo, essa cabeça, né, ela se posiciona, né, numa distância muito curta, justamente por causa do efeito eletromagnético, né, de atração. Então, através dessa cabeça, eu consigo verificar, né, se os polos aqui são atraídos, né. Então, olha, tem um bit 1 gravado ou não tem um bit 1, né, tem ausência de magnetismo, que significa o bit 0, ok? E essa cabeça de leitura e gravação, pessoal, ela se movimenta nesse sentido aqui, ó, tá? Então, como vocês podem observar, aqui nós temos, né, uma base, né? Então, para cada face desse disco, né? Então, eu tenho uma face superior, face inferior, eu tenho uma cabeça de leitura e gravação, estão percebendo? E ela se movimenta aqui, ó, nesse sentido, né? Então, eu posso fazer ela chegar aqui mais perto, né, desse centro, tá? Ou ela vem aqui para a borda mais exterior, tá? Então, ela faz esse movimento aqui, conforme o dado, né, onde esteja o dado que nós queremos ler, tá? Se a gente pudesse visualizar no seu nível mais microscópio, né, de organização, esse disco aqui, ele simplesmente não é uma superfície que a gente grava bits, né? Ele é dividido, tá, em círculos aqui concêntricos que nós chamamos de trilhas. Estão vendo aqui? Então, isso daqui, ó, como exemplo, é uma trilha, tá? Onde eu estou marcando aqui de vermelho, ó, tá? Então, esses círculos aqui concêntricos são chamados de trilhas. E essas trilhas são divididas, deixa eu colocar aqui uma outra cor. Essas trilhas são divididas aqui em regiões, tá, que nós chamamos de setores, tá? Então, estou colocando aqui de verde, ó, tá? Para tentar destacar. Aqui mais um, tá? Então, nós temos as trilhas, né? E os setores. É dentro do setor, pessoal, que acontece a gravação dos dados, tá? Então, costumeiramente, né, quando a gente se refere a um setor, é porque aqui é a unidade básica de armazenamento dos dados, ok? Então, nós temos trilhas, né, que elas vão, aqui nós temos um nível superior de trilhas, né, é chamado de trilha 0, tá? Até o nível mais inferior, ok? E, geralmente, a quantidade, o tamanho dos setores, né, são todos iguais, né, independente da trilha que ele esteja. Naturalmente, né, como a trilha mais interna é menor, ele talvez tenha menos setores, né, do que as outras trilhas, né, maiores, tá? Mas é isso que acaba acontecendo. Então, existe um gapzinho aqui entre os setores, tá? Esse gapzinho é necessário porque quando eu quero ler um dado que está gravado num disco rígido, né? O que que vai acontecer com a cabeça de leitura e gravação? Então, cabeça de leitura e gravação, pessoal, vou tentar fazer aqui uma figurinha para tentar deixar isso. Deixa eu colocar aqui de outra cor ainda. Vou colocar aqui de purple para
Então, o que que acontece, né? A cabeça de leitura e gravação é como se fosse essa base aqui, essa haste que eu estou reforçando aqui, né? Então, ela pode se mover para cá, tá certo? Em direção à trilha mais interna, tá? Ou para cá, em direção à trilha mais externa, tá certo? Então, o que que acontece? Se eu quiser, por exemplo, ler um dado que está neste setor aqui, ó, eu estou fazendo um X, o que que tem que acontecer com esse disco, pessoal? Ele tem que girar, né? Esse setor, ele tem que girar, ele tem que vir para cá, ó, tá? E a cabeça de leitura e gravação vai fazer esse movimento, que aí ele consegue ler o dado, tá certo? Então, reparem, observem, né, que existe todo um atraso, né, para que eu possa ler um dado, tá certo? Ao contrário da memória RAM, ao contrário da cache, como nós já estudamos, né? Então, o dado, ele não é buscado de onde ele está, tá certo? O dado tem que ser levado até onde eu, né, que aqui está sendo representado pela cabeça de leitura e gravação, posso ler, ok? Então, devido a isso, né, o acesso aos dados através de um dispositivo como o disco rígido, ele é lento se comparado à memória RAM, né, se comparado às caches, tá? Porque vocês lembram bem que nesse caso, né, tanto da memória RAM quanto da cache, né, a gente vai lá na posição onde está o dado e traz ele de volta, né, e faz a leitura. Aqui não. Aqui o dispositivo tem que movimentar o dado para que ele fique até uma posição, tá? Então existe um tempo de latência dos dados, tá? Uma vez, olha, eu preciso buscar o dado no disco rígido. Então tem todo um trabalho que precisa ser feito, ó. A cabeça de leitura e gravação precisa se movimentar para a trilha correta, né? Eu tenho um tempo aqui de girar o disco, tá? Então, tem um tempo aqui, né, que é uma especificação, né, do fabricante, ele não vai girar mais rápido ou menos rápido, ele vai girar dentro da especificação de tempo da velocidade a qual ele foi construído, tá? Depois disso, tem o tempo, né, para que o dispositivo, a cabeça de leitura e gravação possa, de fato, ler o dado, né? Então, esse tempo aqui para descobrir se o setor está ou não magnetizado tem um tempo também, ok? E aí, só depois disso é que nós conseguimos, de fato, né, obter o dado, né, levar ele para a memória RAM, coisa desse tipo, tá bom? Então, essa é a característica de um HD, tá? De um disco rígido. Mesmo nos dias atuais, todo HD trabalha sobre esse funcionamento. Obviamente, tem melhorias, tem aumento de velocidade, né? Mas o princípio de funcionamento de um HD ou um HDD é sempre esse, ok? Tanto é, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, é muito comum quando a gente vai adquirir, né, um sistema de computação que tem HD e tal, e for olhar no documento técnico, né, a gente chama de planilha de dados ou data sheet, a gente observa um monte de informações bem específicas. Ó, por exemplo, aqui está a capacidade do disco rígido, tá? Então, 1.340 megabytes, mais ou menos 1,3 gigabytes, tá? Aqui tem detalhes do tipo da controladora. A controladora não está não está aparecendo aqui nessa figura, mas é o hardware, tá? Que controla essa haste aqui, tá? Então eu preciso de um hardware para fazer esse controle, tá? Então isso daqui é a controladora. Aqui tem o número de pratos, tá? Estão percebendo o número de pratos. Aqui tem quantas superfícies, né? Nós podemos usar 5 superfícies de 3 pratos, tá? Aqui o número de trilhas que existe, 3.196. Aqui a densidade das trilhas, esse número aqui tem a ver com a distância, tá? Ou a quantidade de trilhas que eu coloco numa polegada, tá? Aqui a quantidade de dados, né? Que se pode gravar também por polegada, né? KB aqui é kilobits, PI é per inch, tá? Por polegada, ok? Quantos bytes nós temos por bloco e quantos setores nós temos por trilha, tá? De forma geral, esses bytes por bloco podem entender como bytes até por setores também, tá bom? Aqui são tamanhos de cada disco, né? De cada prato, tá? Temperaturas de operação, ok?
Aqui em cima, deste lado, tá? Nós temos aqui um dado bem interessante para nós, ó. MTTF significa o tempo médio entre falhas, tá? Ou seja, esse disco ele foi construído, né, para funcionar durante 300 mil horas, tá? Até que aconteça algum tipo de falha, né? Ou seja, eu gravo um dado no setor, esse setor fica perdido, né? A gente começa a perder setores, né, ou dados que estão naqueles setores, tá? Então, o tempo médio entre uma falha é de 300 mil horas, isso dá hora pra caramba, né? Se a gente fizer uma continha aqui simples, ó, então são 300 mil horas aqui, né? Isso dá 12.500 dias, né? Se nós dividirmos por 365, dá 34 anos, tá? Então, vocês podem ver que um disco rígido, de forma geral, né, ele é bem robusto, né? Obviamente, isso daqui são sobre condições padrão, né? Condições de temperatura, condições de uso. Então, obviamente, esse tempo pode não alcançar tudo isso para aparecer falhas devido, né, ao nível de utilização. A gente utiliza demais o disco, né? Às vezes apaga, escreve, né? Então, esse tempo vai caindo, tá? Inclusive, ó, o Design Life aqui, né, diz assim, tempo de vida do projeto, né, você pode ver que aqui já reduziu para 5 anos apenas, né, então acaba sendo um tempo menor, né, muitas vezes na prática, para a gente começar a observar as falhas, né, não quer dizer que o disco fique inutilizável, tá, mas as falhas acontecem num intervalo bem menor que esse, tá. Outra questão muito interessante para nós, pessoal, é isso daqui, ó, é sobre a performance, tá? E desses dados aqui, o que nos interessa muito é esse daqui, ó, tá? Que é a latência média. Latência média significa o tempo médio necessário para a gente ler um setor, para a gente ler essa quantidade de dados aqui, ó, tá? 512 bytes. Ele demora em média, né? Esse disco aqui deste exemplo, né? 6,72 milissegundos. Tá? Vocês vejam que isso é um tempo absurdamente longo se nós compararmos com uma CPU atual. Né? Então, imagine que a CPU pediu para ler lá, tem uma instrução load que está lendo um dado, né, que pede para ler um determinado dado. Esse dado é acessado a cache, ele não está acessado à memória, ele não está, ou seja, ele só pode estar no disco. Então, eu tenho que ler um setor para buscar esse dado, ok? Então, vocês imaginam que isso vai demorar 6,72 milissegundos em média, né, se esse dado estiver só em um setor, enquanto que, às vezes, a CPU, né, esperava que isso acontecesse em 1 nanosegundo, que às vezes a CPU ela tem uma frequência de clock de gigahertz. Em outras palavras, né, ela vai esperar bilhões de ciclos de clock para que o dado possa ser recuperado, né, possa ser lido do disco. Perceberam, pessoal, que existe uma diferença de performance muito grande, né, entre o disco e as CPUs atuais, né? Então, isso faz com que seja necessária uma evolução muito grande desses sistemas de armazenamento de massa para que eles fiquem, né, menos lentos quando comparado à CPU, tá bom? Bom, dito tudo isso, então, só para a gente ter uma noção, né? Como que é, então? Vocês viram que tem todo um procedimento, né, para que a gente possa acessar um dado de um disco rígido, tá? Então, esse procedimento é o seguinte, ó, tem um tempo, a gente chama tempo de procura, ou tempo de seek, tá? Se procura aqui, muitas vezes na literatura técnica, vocês vão ver apenas como seek, tá? Então, tem um tempo de seek, tá? Tem uma latência rotacional, tem um tempo de transferência e tem o overhead da controladora, né, do hardware, que faz o controle desses motores, porque para fazer essas alterações aqui, né, gente, mexer, né, esse braço aqui, nessa cabeça de leitura e gravação, eu preciso de um motorzinho, tá? Bem, mas então, o que eu quero destacar aqui para vocês, né, nessa página, nesse slide, né, é sobre como é que se mede o tempo, né, de acesso a um dado, a um setor, tá, do disco rígido, porque, como vocês podem perceber, em se tratando de disco rígido, a unidade básica para ele ler dados ali, né, está dentro de um setor, tá bom? Então,
o que acontece, né? Nós temos aqui um tempo médio de seek, ou de procura. O que é esse tempo médio de seek? É o tempo da cabeça de leitura e gravação se posicionar sobre uma trilha, tá? Então, aqui, ó, diz respeito ao tempo da cabeça de leitura e gravação, tá? Tempo da cabeça de leitura barra gravação se posicionar sobre uma trilha, tá? É isso que se refere o tal do tempo de SIC que nós colocamos ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho, tá? Então, o tempo de SIC se refere a isso. Nós temos aqui o outro elemento, que é a latência rotacional. Vocês lembram quando eu mostrei esse slide aqui? Eu falei, olha, a cabeça precisa se movimentar para uma trilha, né? E aí o disco gira, tá? Esse movimento que o disco faz, então eu preciso... Então, eu falei para vocês, ó, eu tenho que ter um controlador aqui para girar, né? E um motor, né? Para movimentar essa cabeça, mas eu também preciso de um motor para movimentar o disco, tá? Então, a controladora também tem que movimentar, tá? Também tem que fazer um controle aqui sobre esse, a gente chama de spindle, tá? Que vai fazer o motor, o disco girar, né? Para que ele coloque o setor embaixo da cabeça de leitura e gravação. Então, isso é chamado de latência rotacional, tá? Na média, tá? A gente costuma considerar que essa latência rotacional é metade de um giro, tá? Então, o tempo que ele gasta para fazer um giro, tá? A gente considera isso metade como sendo a latência rotacional média, tá? Aqui nós temos o tempo de transferência, tá? Que é quando a cabeça de leitura e gravação começa a ler os dados daquele setor, tá? E depois, por fim, nós temos aqui o overhead do controlador, que é o tempo exigido para esse hardware que faz o controle tanto da cabeça de leitura e gravação quanto do movimento dos discos, né? Para ele conseguir acionar adequadamente, tá? Conseguir enviar os comandos e tudo mais. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, nós queremos ler um setor, tá? 512 bytes. Observem aqui que quando eu falo 512 bytes, eu estou me referindo a meio, né? Meio kilobyte, tá? 512 bytes é meio kilobyte, tá? KB, tá certo? Ou 0,5 KB. Ok? Bom, aí tem outro dado, ó, que é que 5.400 RPMs, ou seja, o nosso disco rígido, cada prato dele faz 5.400 rotações, giros por minuto. 5.400 giros por minuto, tá certo? Se nós fizermos uma continha aqui, ó, tá? Ele vai fazer, quer ver? Se nós considerarmos, se ele faz 5.400 por minuto, tá? Então, se eu considerar um giro só, né? Então, eu quero saber o seguinte, quanto tempo demora para ele fazer um giro, né? Então, eu vou dividir esse tempo aqui em segundos, tá? Eu vou dividir isso daqui por 5.400, tá? Então, esses 5.400 aqui, ó, tá? Então, significa rotações, só para deixar claro, tá? O RPM aqui significa rotações por minuto, ok? Certo? Então, o que acontece? Vou colocar aqui embaixo, 5.400 RPM, isso significa, tá? Que cada rotação, tá? Ou seja, uma rotação, um giro, tá? Utiliza 0,011 segundos. Tá? 0,01 segundos. Isso daqui vai ser igual, ó, se a gente multiplicar por 1.000, nós vamos transformar isso em milissegundos. Tá? Então, vai ficar 11,1 milissegundos. Tá? 11,1 milissegundos. Ok? Então, cada rotação necessita de 11,1 milissegundos. Tá? Um giro do disco. Ok? Vocês lembram que isso daqui, pessoal, é a latência rotacional. Só que a latência rotacional, ela é medida não é por um giro, tá? Porque isso é um cenário de pior caso, né? Na média, ele gira só metade, tá?
Eu não preciso girar todo o disco, eu pego só metade dele. Ou seja, isso vai dar mais ou menos 5,6 milissegundos. Tá? Então, a latência rotacional, tá, desse disco aqui é de 5,6 milissegundos. Tá? Eu estou colocando isso porque, se vocês observarem, esses 5,6 milissegundos está aparecendo aqui. Ó, tá? Então, veja bem, para eu calcular o tempo médio de acessar, né, os dados de um setor, eu tenho o tempo médio de busca, né, ou de seek, que está indicado aqui, ó, 12 milissegundos, que é o tempo para a cabeça de leitura e gravação, né, se posicionar na trilha correta, tá? Depois eu tenho o tempo da latência rotacional, eu mostrei aqui para vocês, né, metade do giro de um prato, que é 5,6 milissegundos, tá? Depois nós temos o tempo de transferência. Então, repare, ele está dizendo aqui, ó, que a taxa de transferência é de 5 megabytes por segundo. Ele transfere, ele consegue ler 5 megabytes a cada segundo. Eu não quero ler 5 megabytes, eu quero ler só meio kilobyte, tá? Então, vai ser meio kilobyte sobre 5.120 kilobytes, né? Porque 5.120 kilobytes é os 5 megabytes aqui, tá? Isso daqui vai ser o tempo da transferência, tá certo? E o overhead do controlador, isso daqui é um valor fixo, né? Que é o tempo que o controlador necessita, né? Para acionar os demais motores, né, os demais sistemas do disco rígido, ok? Então, em média, pessoal, se vocês observarem, todos esses parâmetros estão colocados aqui embaixo, tá? Em média, se nós somarmos aqui, nós vamos chegar a esse valor, que significa que para ler meio kilobyte, né, ou um setor, tá, de dados, esse disco rígido aqui demora em torno de 19,7 milissegundos. Tá? Então, quando eu mostrei atrás aqui, tá vendo? Ó, a latência média, tá vendo? Esse disco aqui é melhor que aquele que eu acabei de exemplificar, né? Então, a latência média dele aqui é de 6,77, né? 72 milissegundos, tá bom? Tá? Hoje em dia, nós temos uma tecnologia que já está amplamente disponível em smartphones, né? Em laptops, mesmo em desktops já começam a aparecer também, que são os discos de estado sólido, ou, como a gente costuma chamar de SSDs, né? State Solid Disk, tá? Então, esses discos aqui, eles se diferenciam radicalmente dos discos rígidos pelo seu modo de armazenamento de dados e, por consequência, do seu modo de leitura, tá? Então, o que de cara a gente já observa é que a leitura e gravação dos dados aqui no SSD é muito mais rápida, tem uma latência muito menor do que no disco rígido. Por que que isso acontece? Porque um SSD, de forma geral, ele não usa, né, o princípio do magnetismo, né, para ter a gravação dos bits zeros e uns, né? Tampouco vai utilizar o princípio, né, de leitura ali de luzes, né, como faz o disco óptico. O que ele vai fazer, na verdade, é usar transistor, tá? Então, o princípio de funcionamento que a gente tem de uma célula, de um flip-flop, né, a gente estende isso para cá, tá? Fazendo aqui chips de memória flash. Então, a memória flash nada mais é do que um conjunto de transistores, né, geralmente evidenciados aqui por conjuntos de portas NAND, ou em alguns casos NOR, mas o NAND é mais usado, tá, para manter um dado armazenado. Tá? E ele mantém isso de maneira persistente, assim como acontece no disco óptico, assim como acontece num disco rígido, né, num HDD, pelo fato de que nas memórias flash, né, existe uma camada nos transistores de armazenamento. Então, um conjunto de elétrons, né, que a gente queira gravar para representar, por exemplo, o bit 1, eles ficam numa região, tá, do transistor onde eles não se perdem, quer dizer, não se perdem dentro de um longo período de tempo. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento de qualquer memória flash. Tá? Quando vocês compram lá ou usam um USB, né, um cartãozinho USB,
um sticker, né, USB, quando vocês usam um cartão micro SD, tá? Eles são baseados em células ou chips de memória flash, tá? Então, o disco SSD é baseado no mesmo princípio dessas memórias, né, de cartão micro SD, né, do chip USB, é o mesmo princípio, tá? Então, nós temos aqui vários bancos de memória flash, tá? Onde a gente pode ler o dado diretamente de cada banco, de cada chip, tá certo? E transferir isso para quem requisitou, tá certo? É necessário, obviamente, um dispositivo controlador em qualquer mecanismo de leitura, né? Melhor dizendo, em qualquer mecanismo de armazenamento, se nós necessitarmos fazer uma operação de leitura ou gravação, eu preciso de um dispositivo controlador, né, diretamente sobre essas superfícies ou esses elementos que irão armazenar. Tá? Então, o controlador SSD aqui é o responsável por enviar, no caso de uma escrita, né, de uma gravação, ou de receber dados, né, desses chips de memória flash. Ok? Ele tem uma série de tecnologias aqui, inclusive um pequeno processador, um processador dedicado para fazer esse acesso aqui aos chips de memória, né? E permitir que os dados sejam gravados, tá? Aqui nós temos uma comparação, tá? Então aqui, olha, é um disco rígido, né? Em que nós abrimos a tampa dele, né? A gente está vendo só um prato, né? Só um disco, mas possivelmente você tem muito mais discos aqui, tá? Então aqui é a cabeça de leitura e gravação, né? Isso daqui é tocado por um atuador, né? Por um dispositivo, né? Que faz o controle de deslocamento. Aqui é o spindle que segura o disco e faz ele girar. Tá? E aqui do lado é um chip SSD. Tá? Vocês podem observar que não existe a ideia, né, de movimentar a cabeça, porque os dados são gravados aqui nesses chips de memória NAND. Tá? Então, essa controladora, né, usando aqui essas trilhas, tá vendo? Tá cheio de trilhas aqui, ó. Tá? Então, essas trilhas direto aqui na placa de circuito impresso possibilitam que sejam feitas as leituras ou escritas dos dados, né, nesses chips, ok? Então, você tem aqui muito menos latência, ou uma latência muito menor, tá? Fisicamente, né, os discos de estado sólido são muito menores, esse disco aqui é de 2,5 polegadas, enquanto o HDD aqui, pequeno, né, é de 3,5 polegadas, tá? Aqui são uma comparação a respeito da latência. Quando a gente fala de memória RAM, ou DRAM, né, como é muito usado, a gente está falando de latência na casa dos nanosegundos, né? Existe um novo tipo de memória aí chamado 3D, tá? 3D Exponent, que também está aqui, também é uma memória de armazenamento de massa, mas ainda não é largamente utilizado. Mas o que eu quero comparar é a RAM com o SSD com o HDD, tá? Então, se vocês observarem, olha, as, as células NAND, né, os chips de memória flash aqui de um SSD, eles estão da ordem aqui de latência de microsegundos. Não é o nanosegundo, mas, né, já se aproxima mais. Enquanto o HDD, que é o último aqui, ó, está da ordem das dezenas, né? O problema não é só que ele está na ordem dos milissegundos, mas ele ainda está nas dezenas de milissegundos, tá? As portas, o SSD aqui, está na ordem de dezenas de microsegundos. Então, ele está ganhando aqui, pelo menos, né, uma escala aqui da ordem de 1000, né, sendo mais rápido do que um disco rígido, tá bom?